Fala pessoal, essa é a nossa segunda aula, portanto a aula 01, ela é a respeito de iterators e generators. Eu não sei porque eu fiz isso, então se você veio aqui achando que essa é a primeira aula está aqui embaixo, ela é a aula 00. Como vocês sabem, meu nome é Carlos Maniero, eu sou desenvolvedor Python, link de contatos, GitHub, vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu quero deixar meu abraço para o pessoal do Python Club e para as meninas do PyLadies, que ajudaram a divulgar. Esse vídeo também vai estar no Python Club, então acessa lá também pythonclub.com.br. E é isso aí, vamos pro código. Então pessoal, a gente vai criar um exemplo bem simples, vai ser um lançador de dados. Ou seja, a gente vai precisar da biblioteca random, a gente vai criar uma função chamada lançar dados, ela vai receber a quantidade de dados e a partir dessa quantidade ela vai retornar uma lista com números randômicos de 1 a 6 que seriam as faces dos dados. Ou seja, dados igual uma lista for in range 0 a n. Ele vai pegar a lista dados e vai adicionar random.rangeInt 0, na verdade 1,6, ou seja, as faces do dados, e ele vai retornar dados, certo? Até aí, nenhuma grande novidade. A gente vai dar um for dado em lançar dados, a gente vai imprimir 10, print dado. Nada de novo até aí, né, pessoal? Vamos executar o nosso exemplo 1 e, olha lá, ele gerou 10 dados. Certo? Então, qual o grande problema dessa implementação? Quando a gente retorna uma lista, se o meu n, a quantidade de dados, for um número muito alto, por exemplo, 100 milhões, 10 milhões, eu vou gerar uma lista enorme desnecessária. Por que desnecessária? Porque eu só vou usar ela para esse for aqui e mais nada. Eu não precisava ter uma lista mesmo. Eu precisava só conseguir retornar os dados. Então, se você for criar, por exemplo, se você chamar lançar dados com 10 milhões de dados, só o retorno dessa função aqui já vai levar muito tempo. E depois desse tempo ele ainda vai ter que executar o for. Então, é para solucionar esse tipo de problema que a gente vai entender o conceito de iterators e generators. Então, antes de mais nada, eu vou ter que explicar para vocês o conceito do for. Como que o for realmente funciona? Quando você faz for dado em lançar dados, o que ele está fazendo por trás? Vamos lá? Eu vou abrir o IPython para ficar bem simples para vocês entenderem. Então eu vou importar aqui do meu exemplo 1, eu vou importar o lançar dados, certo? Então, o que a gente tinha visto é for dado em lançar dados, 10, print, dado. Certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui a lista retornada do lançar dados. Vou gerar só 2 dados. Então, se eu vir e rodar aqui, eu tenho uma lista com os dados 4 e 2, correto? Sem nada de novo aí. Quando eu dou for dado em dados, o que ele está realmente executando aqui por trás? É isso que a gente vai entender agora. Quando eu chamo for, a variável dados, ele vai pegar essa variável, ele vai pegar o iterator dessa variável. Como ele faz isso? Iterator igual iter dados, certo? Então aqui eu tenho o iterator de uma lista, ok? Então a primeira coisa que ele faz, quando eu chamo for dado em dados, ele pega o dados e chama o iter do dados. Essa função iter, ela nada mais é do que um atalho para dados, ponto, underline, underline, iter.
certo? Se eu fizer iter dados, ou se eu fizer dados.iter, ele retorna a mesma coisa, um list iterator, certo? Então, depois que ele pega o iterator, toda vez que ele passa no laço, ele chama o next. Opa! Ou seja, next 4 e next 2, assim como a gente tinha visto aqui, conforme esperado. E é o que acontece? Ele está no for, ele executou uma vez, next, executou duas vezes, next. Na terceira vez não há mais dados. O que acontece? Quando eu chamo de novo o iterator, o next, sem nenhum dado, ele lança um stop iteration. Então, o for pega essa exception, entende. Quando é lançada essa exception, eu tenho que parar de executar, certo? Algo importante sobre a função next. A função next também é um atalho. Então, next é o mesmo que chamar iterator ponto underline underline next, certo? Como vocês podem ver, também lançou o stop iterator. Então, o next nada mais é do que um atalho. Então, conhecendo essas características, a gente já sabe que um objeto, para ser um iterator, eu preciso ter o método underline underline iter underline underline. E um iterator, ele precisa ter o método underline underline next. Sendo assim, a gente vai reescrever o nosso lançar dados agora como uma classe que vai servir de iterator. E a gente vai ver a diferença entre um e outro, certo? Então, vamos aqui ao nosso exemplo 2.py. Vamos importar novamente a biblioteca handle. Vamos criar a nossa classe chamada lançar dados. O método init vai receber o n, que é a nossa quantidade de dados, self.n igual a n. Como nós vimos lá, para eu gerar um iterator, eu preciso do comando iter, certo? Self. O meu iter, ele precisa ter um underline underline next. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar o próprio objeto, eu vou retornar minha própria lançar dados e eu vou criar o meu next aqui mesmo, ok? E aqui eu vou dar um return no handle.handInt do 1 ao 6, certo? O que a gente precisa fazer mais aqui? A gente precisa gerar só n dados. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada cursor igual a 0. Então, se self.cursor for menor que n, eu vou retornar o dado e eu vou incrementar 1 ao cursor. Se não, eu vou lançar stop iteration, como a gente viu. Quando acabou, não tem mais next, eu lanço stop iteration. Então, como vocês podem ver, a gente tem muito mais código, porque a gente tem que implementar o método iter, a gente precisa implementar o método next, então tem um boilerplate maior. Porém, resolve aquele nosso problema de processamento, porque eu não tenho que criar uma lista gigante, então não tenho que fazer um for para gerar uma lista para retornar para aquela lista poder ser utilizada em outro for. Então, executando aqui para ver o nosso exemplo, dado em lançar dados, quantidade de 10, como a gente usou no outro exemplo, print dado. Então, o que a gente sabe? Assim que entrar no for, o objeto aqui do lançar dados, o for vai chamar o iter, então vai retornar o próprio objeto. Após isso, ele vai chamar o next para pegar o dado em questão. Então, ele vai ir gerando
usando o rand_int, até que o cursor foi igual a n. Aí ele vai lançar o stop iteration e vai fazer o for parar de executar. Vamos ver isso na prática. Python 3, exemplo 2, .py, executando. Olha só, a gente tem aqui os nossos 10 dados, como esperado, ok? Então, o que a gente precisa solucionar aqui? Qual que é o único problema dessa implementação? É muito código. Então o boilerplate é muito grande. E é para isso que a gente tem o generator. E a gente vai reescrever ainda esse exemplo usando o generator. Então vamos ao nosso exemplo 3. Vamos criar novamente a nossa função lancardados. Recebe n. Vou importar random. Então, for i in range de 0 a n. Eu vou dar yield random.randint do 1 ao 6, ok? Então, entrou uma palavra especial aqui chamada yield. Sempre que há um yield dentro de uma função, ela é transformada num generator. Então, para exemplificar, for dado in lancar_dado, print dado. Só para a gente ver que isso aqui funciona. Exemplo 3. E olha só, gerou meus dados, certo? Então, com apenas 3 linhas, eu resolvi aquele problema. Eu não tenho uma lista gigante contendo todos os dados lançados. E eu também não tenho aquele monte de código que foi utilizado para criar o iterator. Mas e aí? Como que isso aqui funciona de verdade? Eu vou dar um print aqui, um print aqui e um print aqui e outro print aqui. Função iniciada. Entrou no for, saiu do for e fim da função, certo? Então, quando eu executar isso, ele vai ter que... Eu vou diminuir aqui para 2 vezes, só para ficar mais fácil de demonstrar. E ele vai dar os outputs. Função iniciada, entrou no for, ele vai dar print no dado, vai imprimir o saiu do for e fim da função. Vamos ver isso aqui executando. Exemplo 3. Então, função iniciada, entrou no for, imprimiu 3, saiu do for, entrou no for novamente, imprimiu 2, saiu do for e fim da função. Mas para isso ficar mais claro ainda, eu vou sair daqui e vou entrar no IPDB para a gente demonstrar certinho como que é o ciclo de execução de um generator. Porque isso é muito importante para a gente poder prosseguir as nossas aulas. Vamos lá? Então, eu colei aqui no IPDB a nossa função lançar dados, certo? Ou seja, na função lançar dados eu dei um print assim que a função é chamada, eu dei um print assim que entrou no primeiro for, eu dei um print assim que ele terminou de lançar, o yield random, eu dei um print na hora que saiu do for e eu dei um print no fim da função, certo? Quando ele saiu completamente do for, quando não há mais laço. Então, dados igual lancar_dados, 2 dados. Como vocês podem ver, eu executei a função, porém ele não deu esse primeiro print
nem esse segundo print aqui. Ele simplesmente não deu nenhum output. Se eu executar dados, ele também não falou que é do tipo lançar dados. Ele falou que é um generator object lançar dados, certo? Então, dados, eu não defini em momento algum o método iterator dele, mas ele existe. Então, quando tem o yield, ele já cria o método iterator para você. E eu também não criei o next, mas ele também existe, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar o iterator dos meus dados, ou seja, dados iter dados, ok? E como vocês podem ver, ele ainda não deu esse output aqui, que é o esperado. Quando que ele vai dar o output, então? Assim que a gente chamar o next. Quando eu chamar next iterator, aí sim, ele imprimiu função iniciada, ele imprimiu, entrou no for, ele lançou o handInt e ele retornou aqui para mim. Porém, desculpa, ele não continuou a execução. Então ele não imprimiu, saiu do for e nem o fim da função. Ele simplesmente parou a execução aqui. Ou seja, quando eu tenho o comando yield, eu bloqueio a execução da minha função até que um próximo next seja chamado. Chamando next novamente, olha só o output. Agora ele imprimiu, saiu da função, ele veio aqui novamente, deu um print, entrou na função e ele retornou novamente o valor. No caso, o meu dado é 1. Entrou no for, retornou 1. Se eu fizer isso novamente, olha só, ele saiu do for, ele realmente, como o meu n era igual a 2, ele não tinha mais o que executar no for, então ele veio para o fim da função. Quando a função terminou de executar, ele automaticamente lançou o stop iteration, falando que não há mais nada a ser feito aqui. Então, se eu chamar next de novo, ele só vai dar stop iteration. Então, é muito importante que vocês entendam esse bloqueio de execução. Quando há o yield, a função simplesmente é bloqueada até que seja chamado novamente o método next. Isso é importantíssimo no Async.io, porque quando estamos utilizando Async.io, você vai ter um conjunto de yields na sua função e a cada yield ele vai bloquear a execução da função e aí entra a questão da concorrência. O Async.io vai escolher uma outra função para executar. Se não houver outra função, ele volta e chama o next novamente para que ela possa ser executada. A gente vai ver isso na prática mais para frente, mas é muito importante que vocês realmente entendam o conceito de bloqueio a partir do yield. Por isso que eu vim para o IPDB e exemplifiquei passo a passo, chamando os nexts na mão, para que fosse possível a gente ver certinho quando que a função é bloqueada, ok? É isso que eu tinha para essa nossa segunda aula e eu espero você na próxima. Obrigado e tchau, tchau.